Boa noite, gente. Boa noite. Vamos animar aqui um pouquinho. É o coração que tá pintado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Vamos chamar aqui. Eu me pergunto onde é mandar aqui os aviãozinhos para avisar as minhas amigas que eu estou ao vivo já. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer e descrever em teu amor. Vamos chamando aí, gente. Boa noite para quem já está entrando aqui. Se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos, mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se o nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão, eu posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Boa noite, boa noite. A começar em mim. Amor que eu tanto quero ver. Manda aviãozinhos aí para os amigos, para as amigas aqui do Instagram, para estarem ao vivo aqui participando. Vamos lá! Ô Glória, Reinaldo, bem-vindo, meu irmão, aqui. Vamos esperar um pouquinho, vamos esperar mais pessoas chegarem aqui para nós iniciarmos a nossa live, que o conteúdo está hoje maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Boa noite, Tamara, bem-vinda. Mande os aviãozinhos aí para as amigas, chame as mulheres para estarem aqui, as pessoas. Minha oração que antes possa me reconhecer e descrever em teu amor. Oi, Patrícia, bem-vinda aqui, minha amada. Mande os aviãozinhos convidando as amigas, as mulheres para estarem aqui. Fossem estendidos, mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se o nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender, meu irmão, eu posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar
noite, Andriele. Boa noite, Rosana. Amor que eu tanto quero ver começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer. Manda os aviãozinhos aí, convidando as amigas para estarem aqui conosco também. Vamos esperar mais uns minutos para que as mulheres cheguem aqui, para que nós possamos iniciar a nossa live de hoje. Que haja mais amor e que o amor comece em nós, em cada uma de nós. Amor que eu tanto quero ver começar em mim, a Começar em mim, perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Essa canção é linda. Haja mais amor, Haja mais amor a começar em mim. amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Mais 2 minutos para nós começarmos a nossa aula, a nossa live de hoje, o conteúdo. Gente, conteúdo maravilhoso. O tema da nossa conversa hoje, alma restaurada. Nossa, é forte o negócio, é? Reconstruindo a sua identidade com amor e propósito. Eu Boa noite, gente. Boa noite. Que haja mais amor nos nossos corações, que haja mais amor no mundo, que haja mais amor a começar em mim, a começar em você. Que antes possa me Reconhecer me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor. que haja mais amor, que haja muito amor nos nossos corações, no meu, no seu, que nós possamos espalhar o amor. E para nós conseguirmos fazer isso, propagar o amor por todos os lugares onde nós formos, onde nós pisarmos a planta dos nossos pés, nós precisamos estar com a nossa alma restaurada. Tá tudo bem aí, gente? O som tá bom? Como é que tá? A iluminação tá boa? Me ajudem aí. Tudo ok? Me digam. Já mandaram os aviãozinhos, convidaram aí as amigas. Hoje, sexta-feira, eu sei que tem muita gente que tem programações aí para hoje, mas você que está aqui, que tirou esse tempo, que rendeu ao meu chamado, eu quero te agradecer por você estar aqui nessa noite de sexta-feira. A Rosana disse que tá tudo ok.
de ter tirado esse tempo. Eu creio que o tema do nosso encontro hoje, ele é um tema muito forte. E no final da tarde hoje eu mandei até uma mensagem lá no nosso grupo, porque o Espírito Santo me tocou. Ultimamente eu tenho recebido alguns insights do céu, alguns insights do Espírito Santo. E eu sou muito grata por tudo isso, por esse momento que eu estou vivendo. E eu sou muito grata a você que está aqui hoje. Gratidão mesmo. E para que você também aprenda um pouco mais aqui através do que o Espírito Santo, do que Deus, do que a oportunidade, né, que Deus está te dando hoje de estar aqui. E eu me coloco neste momento, eu sempre falo que eu me coloco como um instrumento nas mãos do Senhor. Porque tudo que eu faço é por Ele, para Ele, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Se não fosse por Ele, eu não estaria aqui hoje. Então Ele tem me concedido a graça de estar aqui, como eu disse lá no grupo hoje, através da minha restauração, através de tudo aquilo que Deus fez na minha vida, que eu busquei autoconhecimento e tenho buscado não sair daquela situação de vitimismo, de tantas coisas, de não aceitar muitas coisas e buscar aquilo que eu sempre quis para minha vida e que eu não sabia o caminho. Então Deus tem me usado para te direcionar, para mostrar que tem um caminho, mas para que eu encontre este caminho, quem tem que dar o primeiro passo e dar abertura sou eu mesma. Não tem como o novo acontecer na minha e na sua vida se eu não for buscar. Então, e o tema de hoje do nosso encontro é alma restaurada. Reconstruindo a sua identidade, a minha identidade, com amor e com propósito. O que nós vamos falar aqui hoje é ressignificar as experiências dolorosas que vivemos no passado, porque a cada dia que passa é passado. Ontem é passado, amanhã, hoje vai ser passado. Então, ressignificar as experiências vividas, passadas, para nós vivermos o presente, o momento presente, estarmos no aqui e no agora, com alegria, para conquistar um futuro de plenitude, de resplendor para a nossa vida. Eu só posso viver no momento presente quando eu deixo o passado lá no passado, no lugar aonde ele deve estar. E como é que eu posso fazer tudo isso? Como é que eu posso deixar o passado no passado? Como é que eu posso viver o meu momento presente para que o meu futuro seja melhor, seja um futuro que eu espero para a minha vida? Porque muitas vezes nós queremos, mas nós nos sentimos amarradas, presas em alguma coisa e não avança. Às vezes percebemos que avançamos e de repente acontece algo e retrocedemos. Voltamos, andamos 10 passos e de repente retrocedemos 15. Acontece alguma coisa e eu retrocedo. E isso traz em nós muito questionamento, frustração, dores e enfim. Então hoje nós vamos estudar um pouco sobre isso, nós vamos ver um pouco sobre como nós podemos restaurar a nossa alma. Como eu posso dar um novo sentido para a minha vida. E eu quero dizer para você que aqui hoje nós vamos ter um momento
o momento que eu e você vamos nos abrir o nosso coração. Eu peço para que você se abra hoje aqui para um momento de cura, um momento de despertar, um momento de reencontro com a nossa identidade, com a sua identidade. Convide mais pessoas aí, meninas, mande uns aviãozinhos aí para as amigas de plantão, para que nós alcancemos mais mulheres aqui hoje. Então, hoje nós vamos ter esse momento de permissão, de cura, de despertar. Ah, Lene, minha amiga, bom ter você aqui, boa noite. A Lene é uma amiga de muitos anos, só que nós não nos vemos há muitos anos também. Lene foi uma amiga que fez faculdade comigo, lá em Presidente Prudente. Fizemos a faculdade de farmácia. Eu quero até dizer para você que está entrando aqui hoje, né, talvez pela primeira vez, que talvez não me conheça. Eu sou a Mari Rodrigues, eu sou filha de Deus, mas de formação eu sou farmacêutica. Há alguns anos aí, né? Uns 30 anos, digamos assim, de caminhada aí, de jornada nessa área, na área de saúde. E a Lene, que acabou de entrar aqui, ela, além de nós estudarmos na mesma sala, nós moramos juntas, né? Eu, a Lene, a Cláudia. Ô, tempo bom, hein? O Flávio, meu irmão, o João, pessoas que moraram comigo ali, morávamos numa república, né, Lene? Mas, gente, vamos continuar aqui, então. Como eu disse para você, de formação, eu sou farmacêutica. E eu sou mentora de mulheres, eu sou terapeuta, trabalho na área da terapia emocional e sou treinadora também, né? Tem alguns treinamentos que eu ministro. E eu estou aqui hoje como um instrumento do Senhor. Hoje eu estou aqui como alguém que se dispôs, né, a entregar tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração, tudo aquilo de transformação que tem acontecido comigo. Então vamos lá, com muita gratidão por cada uma de vocês. E eu quero dizer algo aqui, até se você tem uma caneta e um papel aí, que você anote essa frase. Anote aí. Quando a nossa alma está restaurada, a vida reencontra um propósito. E a mulher, eu estou falando aqui para um público feminino, mas tem homens aqui também. Então, quando a nossa alma é restaurada, a nossa vida reencontra o verdadeiro propósito e nós voltamos a florescer. Quando foi que você murchou, deixou de florescer? Ou talvez você nem tenha olhado para isso. Você continua florindo? Porque nós só podemos florir quando nós estamos regadas, estamos com a nossa alma cheia de luz, com a nossa alma alegre, com a nossa alma regozijando. Aí nós florimos o tempo todo. Mas quem está com a alma machucada, não tem como dar flores. Não tem como viver no estado de florescimento. Então vamos entender o que é essa alma ferida. Alguém aqui arrisca dizer o que é uma alma ferida? Será que existe muitas pessoas, muitas mulheres que vivem com a alma ferida? O que é a alma? E o que significa estar com a alma ferida? Viver com a alma ferida? Eu quero dizer para você que nós, assim como Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele nos fez a imagem e semelhança dele.
nós também somos trinos. Nós também somos um espírito, que é o fôlego divino, que o espírito pertence a Deus. Habitamos num corpo físico e temos uma alma. O que é a alma? A alma são as nossas emoções. É o lugar, é a nossa mente. É ali onde fica os meus sentimentos, os seus sentimentos, os nossos desejos, as nossas vontades. É o estado da alma. Esse é a alma. Nós não existimos sem o espírito divino, o fôlego divino, o fôlego de vida. E esse fôlego de vida, ele só existe materializado neste corpo, um corpo físico. E esse corpo físico tem uma mente, tem uma alma. Boa noite, Eliane. Esse corpo físico tem uma alma. Onde fica alojado a nossa mente, os nossos sentimentos, os nossos desejos e as nossas vontades. Essa alma ferida, essa alma machucada, esse lugar das nossas emoções que vai nortear a nossa vida aqui fora. É a mente, é o intelecto, é a nossa mente que vai fazer de nós, ou seja, que vai demonstrar os comportamentos. Eu e você, nós agimos de acordo com as nossas emoções, com aquilo que está alojado nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nos nossos desejos e nas nossas vontades. O nosso fôlego de vida é o espírito. E aqui está o corpo. E o corpo, ele é, como que eu posso dizer, a manifestação desses sentimentos. Nós manifestamos através do nosso corpo os sentimentos da nossa alma, os sentimentos da nossa mente, das nossas emoções, das nossas vontades, dos nossos desejos. E as feridas emocionais, elas que nós vamos trazendo, que nós vamos vivenciando durante a nossa caminhada aqui, essas feridas emocionais e ficam alojadas lá na nossa mente. Deixa eu só conectar aqui, porque a minha filha amada tinha pego o meu carregador, gente. E eu cheguei aqui em casa para conectar o celular aqui e não achei o meu carregador. E eu mandei uma mensagem para ela que a hora que ela chegasse aqui em casa, ela viesse aqui rapidinho e trouxesse o meu carregador. E ela fez isso. Não tá aparecendo imagem? Tá aparecendo a minha imagem, gente? Aí a Rosana disse que não aparece imagem para ela. Tá aparecendo a imagem aí? Boa noite, Bruna. Boa noite. A imagem tá boa? A Rosana disse não aparece imagem para mim. Tudo ok aí, gente? Tá aparecendo a imagem? A Bruna disse para mim tá. Talvez aconteceu alguma coisinha aí, Rosana. A Tamara disse que também tá, então talvez é aí o seu celular aí. Mas vamos continuando aqui. Eu estava falando sobre a nossa alma, o que é a alma, né? Que são as nossas emoções. E eu falei para você, né? Para você anotar essa frase aí. Quando a nossa alma está restaurada, a vida reencontra o verdadeiro propósito. Ou seja, nós nos despertamos, nós voltamos a florescer, nós voltamos a nos reconectar com a nossa verdadeira identidade. A Eliane disse que também tá tudo ok. Voltou a imagem aí, Rosana?
Gente, chama mais mulheres aí, ó. Toca aí no aviãozinho, convida as mulheres, tragam elas pra cá. Então, como as feridas emocionais se formam? Nós já vimos aqui, né, nas aulas anteriores, nas lives anteriores, que as feridas emocionais, elas se formam em nós do zero, porque elas podem acontecer desde do ventre, do 0 aos 8 anos de idade, com muito impacto. Mas até os 12 anos, 10, 12 anos, essas feridas emocionais, elas são formadas em nós. Então, é a rejeição, o abandono, a humilhação, a ferida da traição, ferida da injustiça, que são aquelas experiências dolorosas que nós vivemos lá na nossa infância, do 0 aos 12 anos, e vamos viver a vida fora. Na nossa fase adulta, nós também vamos ter algumas vivências dolorosas, mas fruto dessas memórias que estão já formada, calcificada, digamos assim, na nossa mente. E relacionamentos frustrados, enfim, toda essa bagagem que nós carregamos aqui dentro. E eu quero falar para você que não sou eu e nem só você que tivemos ou temos feridas emocionais. Todos nós temos. Todos nós, porque as feridas emocionais, elas são formadas de acordo com o olhar daquela criança que foi rejeitada, que foi abandonada, que foi humilhada, que foi injustiçada, que foi traída e gerou esse sentimento de rejeição, sentimento de abandono, sentimento de humilhação, sentimento de traição, sentimento de injustiça. E na vida adulta vai aplicar esses sentimentos, porque quem nos move aqui são os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa mente, né? Então, quais são os sinais de uma alma ferida? Nós vimos que a nossa alma é a nossa mente, é o local das nossas emoções, das nossas vontades, dos nossos desejos. E como é que eu sei que a minha alma está ferida? Como é que eu sei que aquela mulher, de repente, aquela pessoa está com a alma ferida? Muitas de nós vivemos a vida com a alma em frangalhos, como diz o dito popular, com a alma machucada, doída, ferida, sem ter entendimento disso, sem ter consciência disso. E quais são esses sinais? Sinais que a minha alma está machucada, ferida. Um desses sinais, os principais sinais, eu vou citar aqui. Um deles é a baixa autoestima. O que é isso? A baixa autoestima é aquela falta de valor próprio. Mas eu não enxergo isso com facilidade. Eu mesma vivi uma vida com muita falta de valor próprio. Mas eu só vim entender disso quando eu fui buscar conhecimento, quando eu fui buscar conhecer a mim mesma, quando eu fui buscar algumas respostas por muitas lacunas, para muitas interrogações que não fechavam. Então, foi um momento de despertar na minha vida. E eu espero que na tua vida já tenha acontecido esse momento de despertar. E se não aconteceu, eu quero chamar você para uma responsabilidade, para uma tomada de consciência sobre a tua vida, sobre a sua vida atual hoje. Como é que está o seu valor próprio? Você se aceita do jeito que você é? Você se enxerga? Você olha para você? A baixa autoestima, ela não é formada em nós na fase adulta, não. A baixa autoestima, ela é formada em nós. Nós carregamos a nossa estima, ela é formada quando nós somos criança. Quem nos dá a estima alta ou baixa são as pessoas que cuidaram de nós, são os nossos pais, é o ambiente onde você viveu, que transformou você numa pessoa que não enxerga o seu verdadeiro valor.
foi a falta de afeto, de carinho, de validação, foi a falta de ser sido enxergada lá naquele ambiente onde você cresceu, que desencadeou essa falta de valor próprio, não olhar para você com valor, não aceitar você do jeito que você é, encontrar 1001 defeitos para você mesma. O segundo sinal de que a alma dessa mulher, que a nossa alma está ferida, é o medo constante de errar, o medo constante de não ser aceita. Então, eu tenho que fazer as coisas muito bem feita, para eu não ser rejeitada, para eu ser aceita. Então, é aquele policiamento constante que eu tenho que ser perfeita. Eu não posso errar, eu não posso fracassar. E isso é horrível, esse sentimento é terrível, esse sentimento nos acompanhar. Esse sentimento de perfeição, de policiamento, não posso errar, tenho que entregar sempre o melhor, ele acaba nos aprisionando. E o terceiro sinal é a autoanulação de si mesma, ou seja, a necessidade de agradar os outros. Eu sinto que eu tenho que agradar as pessoas para que elas não me abandonem. Eu sinto que eu tenho que agradar todo mundo. Eu não posso dizer não para que elas me aceitem, para que eu não seja deixada para trás, sabe? Aquela sensação. Então eu me anulo para caber na vida dos outros, para caber em determinados ambientes, para caber naquelas amizades, para caber num contexto que não é meu. O quarto sinal é a falta de direção, a falta de propósito. Você conhece ou você já viveu isso? Pessoas que não têm objetivos, que não têm sonhos. Conhece alguém assim? Você não ouve aquela pessoa, falar dos sonhos dela, dos objetivos dela, o que ela deseja alcançar, o que ela quer. É aquela pessoa que se anula para viver os sonhos dos outros. Ela se encosta nas outras pessoas porque ela não se acha merecedora. Ela não tem, não se sente merecedora de viver os seus próprios sonhos, os seus próprios objetivos, e ela se aloja nos outros para viver os objetivos e os sonhos das outras pessoas. Pessoas que se anulam em relacionamentos e que não tem voz, que não tem desejo, que não tem opinião nenhuma e que vive em função da opinião do outro, da opinião dos outros, dos sonhos dos outros. A pessoa sem sonhos e sem objetivo, a pessoa que se autoanula para caber na vida das outras pessoas. E o quinto sinal são as manifestações das dores emocionais persistentes. Pessoas que reclamam demais, pessoas amarguradas, entristecidas, frustradas, acham que a vida dela só dá errado, as coisas boas só acontecem na vida dos outros. Então, o quinto sinal é essa manifestação de estar sempre chateado, sempre reclamando, sempre naquele estado de dor, naquela vivência de angústia, de frustração, que às vezes contamina até o local onde essa pessoa está habitando. A Bina acabou de entrar aqui. Bem-vinda, minha querida. Seja muito bem-vinda aqui, juntamente conosco. Eu quero que você anote essa frase, se você trouxe papel e caneta. Anote essa frase aí, porque isso é uma chave para nós, é uma chave para nós sairmos dessa alma ferida, desse contexto de tudo isso, de baixa autoestima, de medo, de errar, de não ser aceito, dessa autoanulação, de não saber dizer não, querer agradar todo mundo, falta de direção, de propósito, não ter sonhos específicos, não ter objetivos, sair
desse campo minado de frustração, de dor. E anote essa frase aí. Feridas emocionais não tratadas, elas se tornam prisões emocionais invisíveis. Sabe aquele sentimento que não, as coisas não avançam, que não dão certo, que eu quero, mas eu me sinto amarrada, eu me sinto aprisionada. Então são prisões emocionais invisíveis que você não está enxergando e que a sua vida se torna uma vida de insucesso, uma vida de tristezas mesmo, de muitas coisas, de muitos acontecimentos que não são bons. Porque nós não viemos aqui para viver uma vida de frustração. Nós não viemos, Deus não nos fez para vivermos uma vida sem sentido. Deus não fez a mim e a você para viver uma vida de medo. Lá na carta de Pedro, lá na Bíblia, esqueci o capítulo agora, mas está na carta de Pedro, 1 Pedro, onde Pedro diz assim, que no amor não há medo. Não, aquele que sente medo é porque não está aperfeiçoado no amor. O que quer dizer isso? Que o contrário de medo não é nem coragem. O contrário de medo é amor. Porque quando eu amo, eu tenho coragem de agir. Quando eu amo, o amor me impulsiona a agir, a sair do estado de prostração. Por isso que Jesus Cristo disse lá na palavra dele, João tem, no Evangelho de João tem, no Evangelho de Mateus tem, de Lucas, onde ele fala, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e ele diz, e o segundo é semelhante ao primeiro, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro eu conheço o amor por mim, a minha estima por mim, a minha realização por mim, porque quando eu sinto tudo isso por mim, em mim, aí eu posso amar o outro, eu posso estimar o outro, sem cobrança, sem querer aprisionar as outras pessoas. Emanuele, seja bem-vinda aqui, minha amada. Mande aviãozinhos, convide outras mulheres, porque o assunto hoje aqui é sobre alma restaurada. Então, saindo desse campo de dor, desse corpo de dor que todos esses sentimentos nos amarra e nos prende. E anote aí essa frase, que toda ferida não curada, ela se torna uma prisão emocional para a sua vida invisível, você não enxerga e você se sente amarrada e presa. E como é que aconteceu tudo isso em mim? O que essas feridas emocionais, o que essas dores, o que essa prisão emocional faz comigo e com você? Ela nos faz perder a nossa verdadeira identidade. Ela nos faz nos afastar da nossa verdadeira essência. Então, quando essa alma ferida, a nossa alma ferida, machucada por todos esses sentimentos de dores, ela vai apagar quem nós somos, vai ofuscar quem nós somos. Eu costumo comparar aqui, sabe uma cebola? Já viu a cebola? A cebola possui várias camadas, não é? Camada 1 e lá no final assim tem um miolinho assim. Nós somos, quando a nossa alma está ferida, carregada por essas dores, por essas experiências dolorosas que vivemos, é como se nós fôssemos uma cebola. As cascas, aquelas camadas, vai ofuscando a nossa verdadeira identidade. Ferida disso, uma camada. Ferida daquilo, outra camada. Dor daquilo, da alma, outra camada. E vai ofuscando e vai tampando
e vai matando a nossa verdadeira identidade, vai matando quem nós somos, e nós ficamos encolhidas lá dentro de todo esse emaranhado. Então, as dores emocionais, essas prisões invisíveis, ela apaga quem nós somos, a nossa verdadeira identidade. E muitas mulheres, muitas pessoas acabam vivendo aquele personagem de dor. Acaba transferindo aquilo para a sua verdadeira identidade. A identidade da pessoa passa a ser aquele corpo de dor. Aquelas vivências dolorosas, negativas que a pessoa viveu. Por exemplo, foi traída, foi rejeitada, foi abandonada. Então, a identidade dessa pessoa passa a ser a rejeição, o abandono, a traição, a injustiça. Não sou boa o suficiente. E enfim, ela sai da sua verdadeira identidade e vai viver as dores, as experiências que ela viveu. Como que essas dores se instalam na nossa mente e moldam os nossos comportamentos? Porque a pessoa que tem sentimento de rejeição, sentimento de abandono, ela vai externalizar isso nos comportamentos. A humilhação, ela vai externalizar nos comportamentos dela aqui. E a mente, a nossa mente, a nossa alma, ela vai estar cheia desses sentimentos, cheia dessas dores. E nós, sem percebermos, nós vamos disseminando esses comportamentos, esses sentimentos, por onde nós estivermos, onde nós passarmos, na nossa casa, nos relacionamentos, com os amigos, no trabalho, enfim, por todos os lugares nós levamos essa identidade distorcida. Aí alguém falou alguma coisa, já leva para o lado que está rejeitando, já leva para o lado que está... não posso falar isso porque alguém vai usar isso contra mim, eu não posso me expor, eu não posso ser verdadeira, eu não posso mostrar a minha vulnerabilidade porque podem usar isso contra mim. Então é aquela pessoa, aquela mulher que sai do seu verdadeiro eu, da sua verdadeira identidade e vai viver um personagem moldado pelas suas dores, pelos seus sentimentos, pelas prisões emocionais invisíveis que estão alojadas na sua alma, na sua mente, no seu intelecto. E eu quero convidar você, eu quero trazer a sua consciência que nós não devemos, nós não fomos feitas para viver uma vida de dor, uma vida de tristezas, de amargura. Nós não fomos feitos para isso. Nós somos feitas para viver o melhor de Deus nessa terra. Então nós precisamos sair dessas dores, desse campo de dor do passado. Você não deve viver imersa nas dores, nas experiências difíceis que você viveu lá no passado. Amarrada emocionalmente, presa emocionalmente. Eu quero te fazer uma pergunta. Você não precisa responder para ninguém, é para você. Responda para você mesma. Você sabe quem você é, além da dor ou das dores que você viveu? Ou são as dores que você viveu que têm definido quem você é? Você acha realmente que o que define você são as experiências ruins, dolorosas que você viveu até aqui? Reflita sobre isso. Quem você se tornou dentro desse emaranhado de experiências
que não foram boas e que você carrega tudo isso, fica trazendo o passado para o tempo presente o tempo todo. Quem você se tornou tentando sobreviver a tudo aquilo que você viveu, trazendo essa carga sobre os seus ombros, e está vivendo agora, no momento atual, sobrecarregada, sem saber de onde vem tanto peso para a sua vida. Eu quero dizer para você que você não é as suas experiências dolorosas do passado. Você não é aquilo que fizeram com você. Você não é o abuso que você sofreu. Você não é o abandono que você sofreu. Você não é a rejeição que você sofreu. Você não é nada daquilo de ruim que aconteceu com você. Você não é a humilhação que você viveu. Você não é a injustiça que você viveu. Você é o que Deus te fez para você ser. Você é aquilo que Deus sonhou quando você foi concebida lá no ventre da sua mãe. Salmo 139, o salmista Davi diz que o Senhor sondou antes que ele fosse formado de verdade, que ele ainda nem ossos possuía. E assim como o salmista Davi entendeu que a partir do momento do primeiro instante em que um espermatozoide fecunda um óvulo, é porque naquele momento ali existiu um fôlego de vida que foi lançado para que aquela concepção, para que aquela vida tivesse um espírito. Porque só há vida se existir um fôlego divino. E dessa mesma forma que o salmista Davi entendeu que ele foi visitado, olhado, vigiado no ventre da mãe dele, desde o momento da concepção, assim eu e você fomos visitadas, olhadas, contempladas no ventre da nossa mãe, desde o primeiro instante da nossa concepção. Então você não é as experiências dolorosas, ruins, sofridas, experiências difíceis que você viveu até aqui. Você é o que Deus sonhou quando ele te criou, quando você foi concebida lá no ventre da sua mãe. E como é que nós fazemos para nós ressignificarmos essas coisas? Eu preciso ressignificar tudo isso de ruim que eu vivi. Eu não posso fingir que não existiu coisas que me marcaram. Eu estou falando, existiram coisas boas também no nosso caminhar. Não é só coisa ruim, mas as coisas negativas, as experiências dolorosas, elas nos marcam muito mais do que as experiências boas e positivas. E como é que eu faço para ressignificar esse passado que me machucou, que me doloriu, que me manchou, que enfim? Ressignificar o passado não significa que eu devo apagar tudo aquilo que aconteceu. Não é dessa forma. Não é fingindo que não aconteceu nada. Aconteceu. Claro que aconteceu. A nossa vida é cheia de experiências. É por tudo que aconteceu comigo que eu estou aqui hoje. É por tudo que aconteceu com você até aqui que você está aqui. Senão você não existiria. Existe uma história e ela não pode ser apagada e nem negada. O que é preciso aí é dar um novo significado para essa história, para aquilo que doeu, que foi vivido. É dar um novo olhar para isso, para essa criança. Esses dias, ontem, não sei, eu postei um vídeo onde mostrava
uma mulher numa sessão de terapia, tendo um insight, olhando para a criança ferida que existia dentro dela. E aí ela, nessa experiência que ela teve, porque dentro de mim e de você existe uma criança, existe o lado bom dessa criança, do lado positivo dessa criança, porque é o lado criança que existe em nós, que nos leva a ser criativos, que nos leva a ser alegres, que nos leva a buscar momentos de descontração, de lazer. Para nós é a nossa criança. Mas tem a criança que foi machucada, a criança que foi molestada, que foi judiada, que foi rejeitada, que foi abandonada, que foi humilhada, que foi traída, que foi injustiçada. Existe uma criança também assim aí dentro. E é essa criança ferida que precisa ser olhada e acolhida agora por mim e por você, que somos adultos. Não é mais o pai ou a mãe ou a pessoa que cuidou de nós, porque aquele momento lá não volta mais. Mas é possível, hoje eu sou adulta, você é uma mulher adulta, olhar para o meu passado, para o seu passado de dor, olhar para aquela criança que não tinha como se defender, que sofreu muitas coisas e dizer: amada Mari, criança Mari, machucada, dolorida, injustiçada, rejeitada, abandonada, não sei o que aconteceu com você, molestada, abusada, não sei. Sofreu torturas, injustiças, passou necessidades grandes, eu não sei o que aconteceu com você. É você olhar para esse passado, para essas experiências com um novo olhar. Tudo bem, isso aconteceu, mas isso não me define. As experiências negativas não é você. Aquilo foi só as experiências que você viveu e que elas não podem dizer quem você é. Porque você pode transformar a sua história, você pode dar um novo significado para a sua vida, um novo rumo. Eu dei para mim e continuo dando um novo significado, um novo olhar, eu não sou isso, eu não sou todas essas experiências, eu quero melhor, eu quero buscar algo novo para mim. E como é que eu vou fazer isso? Sair, dar um novo olhar para esse passado, para essas experiências. Não é apagando, nem dizendo que não aconteceu. Aconteceu tudo. É reconhecer essa dor. Reconhecer sem se vitimizar. Sem se colocar e achar que é um novo significado para a sua história. Então é entender que aquilo que você viveu, tirar proveito, aprender com aquilo, você pode desenvolver a partir dessa experiência um novo olhar, um testemunho de vida, de superação. Outra coisa, você tem que escolher perdoar e seguir em frente. Perdoa quem precisa ser perdoado. Perdão não significa esquecer, não. Não é isso que é perdão. Perdoar não é esquecer, mas é deixar de carregar essa mágoa o tempo todo dentro de você. É decidir entregar aos pés da cruz de Jesus, entregar o fardo. Que Jesus diz lá que: vinde a mim, vós que estáis cansados e atribulados. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vinde, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ele está dizendo: olha, não vale a pena carregar um fardo pesado de mágoas, de dores. E nós devemos nos reapropriar da nossa história com poder. Gente, eu já fui uma pessoa que eu tinha vergonha da minha história de vida, das experiências dolorosas que eu vivi, por falta de validação dentro da minha casa. Eu fui uma mulher que cresceu muito sem valor, autoestima lá embaixo.
não via valor em mim. E por isso, inconscientemente, eu disseminava essa falta de valor. Eu buscava que as outras pessoas me valorizassem. Mas se eu não me valorizo, como que os outros vão me valorizar? Então eu comecei a reapropriar, tomar posse de tudo aquilo que eu vivi, das experiências, das bagagens. Opa! É uma nova visão. Tudo aquilo que eu vivi, todas as experiências que eu vivi, eu aprendi com elas. Olho agora tirando proveito, o que isso me trouxe de proveito, de conhecimento para a minha vida. Eu quero que agora, nesse exato momento, você pense em alguma experiência dolorosa que aconteceu com você no passado. Lembre aí daquela experiência que te doeu. Alguma experiência que doeu em você. Traga à sua memória agora uma experiência dolorosa do passado. Talvez um abandono, uma situação que aconteceu. Lembra? Volte à sua memória, volte lá, você criança, em alguma coisa que aconteceu de memória dolorosa que te marcou. Traga à sua memória alguma experiência dessa que você tem carregado dentro de você. Trouxe aí? Agora eu vou convidar você a mudar o seu olhar para essa experiência. Sabe aquela experiência que de repente você ficou esperando? Alguém prometeu algo para você e não cumpriu e você se sentiu traída por aquela pessoa que você tanto confiava, seu pai, sua mãe, seu avô, seu tio, não sei. Sabe aquela experiência que você se sentiu abandonada? Que você não se sentiu vista, olhada dentro da sua casa, que você cresceu invisível? Não sei qual foi a experiência. Talvez abuso de poder, espancamento, maus tratos. E você vai declarar agora que essa experiência ou essas experiências, essa dor que você carrega por essas experiências vividas, não define quem você é. E eu quero pedir para você agora, para você repetir, para você falar aí. Fale para você. Essa dor não me define. Repita para você aí agora. Essa dor não me define. Essa experiência que eu vivi ou essas experiências não me definem. Hoje eu escolho crescer a partir dessas experiências. Hoje eu escolho crescer a partir dessas dores. Fale agora, ouse falar agora. Essas experiências não me definem. A falta de amor que a minha mãe não me deu não me define. Não sei se você teve uma mãe narcisista ou um pai alcoólatra, não sei. Essas experiências não me definem. Eu escolho crescer a partir delas. Eu escolho, eu decido crescer a partir dessas experiências. A Juni entrou aqui agora. Seja bem-vinda, minha linda. Diga para você, a partir de hoje você tem uma ferramenta. Essa frase, ela é transformadora para mim e para sua vida. Você repetir para você mesmo, as minhas experiências do passado, as minhas dores, eu vivi tudo isso, faz parte da minha história, mas elas não me definem quem eu sou. Eu escolho aprender com essas experiências e eu escolho dar um novo rumo para minha vida hoje.
Então, nós precisamos reconstruir a nossa identidade com amor e com propósito. Onde foi que você se perdeu de você mesmo? Onde foi que você tomou posse de todas as experiências ruins que aconteceram em você e você deixou a sua identidade para viver as dores das experiências dolorosas? As camadas da cebola, as experiências ruins que foi ofuscando a sua identidade. Então é preciso reconstruir a sua identidade com amor, com propósito. Com propósito. A verdadeira identidade, ela só pode ser reconstruída, reconquistada, olhada em Deus. E não nas feridas do passado. A minha e a sua identidade está a partir daquele momento, do fôlego de vida que você recebeu lá no ventre da sua mãe, quando você foi concebida, que Deus já tinha uma história, um sonho maior para a sua vida. E não são as feridas, as experiências dolorosas que definem quem você é. Você não é o que disseram que você é. Muitas vezes nós ouvimos coisas dolorosas quando criança. Ah, você é desorganizada. Você é isso. Você é linguaruda. Você é mentirosa. E coisas muito mais pesadas. Que eu sei que mulheres que já vieram até mim, que falam, que ecoam no ouvido delas as palavras dolorosas que ouviram. Pessoas feridas ferem. Os nossos pais não tiveram a oportunidade que eu e você estamos tendo hoje. Eles não tiveram oportunidades para enxergar que eles eram feridos e que eles nos feriam através das feridas deles. Eles nos deram o que eles tinham para nos dar. Nos ensinaram aquilo que eles sabiam. Um campo minado de dor só vai ensinar dor. Um campo minado de palavras que ouviu também quando eram criança. Não existe culpados nessas histórias aí. Existem vítimas de outras vítimas. Então não é o que disseram. Sabe aquelas frases? Eu ouço mulheres dizerem que cresceu a vida toda ouvindo ser chamada de vagabunda. Você não presta, você não serve para nada. Gente, olha, talvez hoje você tenha filhos e você replique. Nos momentos de raiva, você fala para o seu filho, você não vale nada. Você não presta. Você acha que como vai ser a vida de uma pessoa que ouviu a vida, cresceu ouvindo isso? Você não vale nada. Você é burro. Você é feio. Você é um idiota. Você é... Enfim, não sei o que você ouviu. Você não é aquilo que disseram de você. Mas o que Deus diz para você, o que a palavra de Deus diz, Deus não tem netos, Deus só tem filhos. A palavra de Deus diz que nós somos filhas, que nós somos amadas, que nós somos escolhidas, que nós somos restauradas, que nós somos valiosas, que nós somos cheias de propósito. É isso que a palavra de Deus diz de mim e de você. Filhas amadas. Jesus deu o sangue dele, derramou o sangue dele por amor a nós, para que todo pecado fosse... que nós fôssemos limpos de todo pecado, de toda iniquidade. Não existe amor maior do que esse. Mas eu só recebo esse amor quando eu enxergo que eu sou amada, que eu sou filha, que eu sou escolhida. Não é só acontece de bom na vida do outro, acontece na minha também. Quando eu passo a me enxergar dessa forma, eu tenho valor. Se eu existo aqui nesse mundo e eu ocupo um lugar aqui, é porque Deus me concedeu um lugar para eu ocupar aqui. Vamos fazer jus a este lugar.
Vamos reconstruir. Como é que eu vou reconstruir? Além de me enxergar como filha, como valiosa, como importante para aqui nesse mundo, especial. Você é especial, eu sou especial. Eu vou reconstruir tudo isso com amor próprio, me valorizando, me amando, olhando para mim, enxergando as minhas qualidades. Eu tenho defeito? Tenho. Mas para cada defeito meu, eu tenho 10 qualidades. Vamos construir a nossa identidade, nos amando, olhando para nós, nos enxergando. Isso é inegociável, nem não negocie o seu valor, o valor que você tem. Tem até uma música, uma canção linda. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. A sua vida é preciosa. Então reconstrua a sua identidade baseada neste amor que Deus dotou você, que Ele te amou primeiro. Ame-se, valorize-se. A segunda atitude que você pode fazer para reconstruir a sua identidade, para se enxergar, é o autoconhecimento. Busque se conhecer. Busque conhecer a você mesma. Descubra quem é você. Descubra o que você gosta, o que te move. Quais são os seus dons, os seus talentos, os seus sonhos. Descubra quem é você. O que você gosta de fazer, quais são os seus dons. Eu gosto de fazer crochê, não vivo de crochê, mas gente, eu amo fazer crochê. É um dom, eu vejo um negócio, eu faço sem contar, sai igual. É um dom. Talvez você tenha um dom de olhar um quadro e pintar. Você não vai ser pintora na sua vida, mas é um dom. Ou vai viver dos dons, dos talentos que estão camuflados pelas camadas das feridas emocionais que têm aprisionado você invisivelmente. Então descubra o que te move, o que você gosta. Terceiro, reconecte com o seu propósito. Reconecte com você. Traga uma conexão de você com você mesma, se enxergando, olhando para você. Mesmo nas dores do passado, você pode se preparar para cumprir uma missão. Quais são os seus dons e os seus talentos que você pode usar aqui para viver um propósito de vida lindo? O propósito ele já existe dentro de cada um de nós não enxergamos, porque estamos com a nossa identidade distorcida. Quando eu tenho a minha alma machucada, ferida, eu não encontro o propósito. Faça da sua vida um propósito, uma missão, enquanto você existir aqui. Eu estou cumprindo uma missão. E que a sua missão, que você encontre nobreza na tua missão. Gente, encontre propósito naquilo que você faz. A quarta coisa que você pode fazer para reconstruir a sua identidade é o seu alinhamento espiritual. Quando nós precisamos nos reconectar, nós precisamos viver, ter intimidade com Deus, conectada com Deus. Quando você se reconecta com Deus, você se reconstrói com base no céu. Você encontra, você se sente segura, você se sente amada e valorizada por aquele que te criou, que te deu o dom da vida. E não nas circunstâncias da terra. Aqui nós vamos ter pendengas, vamos ter muitas coisas, vamos passar, mas não nos define. Então alinhe-se. Não existe identidade restaurada sem conexão
com Deus, sem conexão com o espiritual. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de conexão com o Pai superior que nos deu a vida. E eu quero que você anote aí algo. Anote essa frase para você nunca se esquecer. Quando você lembra quem você é em Deus, quando eu e você lembramos quem nós somos em Deus, nenhuma dor do passado consegue mais nos paralisar. Quando você lembra quem você é em Deus, nenhuma ferida emocional, nenhuma dor do passado, nenhuma experiência dolorosa do passado vai conseguir paralisar você. Porque você vai entender o seu verdadeiro valor. Não são as experiências, as dores do passado que definem quem você é. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim, seguindo o propósito, para alcançar o alvo. Pega aí. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, do 11 ao 13, a palavra diz assim: eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Eu bem sei, diz o Senhor, os pensamentos que eu tenho sobre vós, que não são pensamentos maus, mas pensamentos de paz. Pensamentos de paz e de prosperidade. É isso que Deus diz na palavra. Então vamos tomar posse de tudo isso. Então quando você se lembrar quem você é em Deus, nenhuma ferida, nenhuma dor do passado vai distanciar você do seu propósito. E agora eu quero convidar você a viver o presente com alegria, com fé no futuro. A mulher que tem a alma restaurada, ela vive com leveza e com consciência. Essa mulher, ela escolhe diariamente se amar, se respeitar, se posicionar como filha de Deus, como mulher, como escolhida. Segundo, essa mulher, ela sente alegria. A alegria não vem das dores que viveu do passado, mas ela sente alegria pela vida, alegria pelo fôlego de vida, alegria pelas oportunidades, alegria pela vida que tem, alegria por estar aqui. A alegria vem de dentro, não, a alegria não depende das coisas externas, a alegria está aqui dentro. Viva com gratidão. Seja grata. Seja grata pela vida que você tem. Seja grata pela fé. Seja grata por tudo. E eu quero te ensinar aqui algo que você faça, que você traga para sua vivência, que você faça isso todos os dias. Você declara que você não é refém do seu passado. Você não é refém das experiências que você viveu. Que você hoje se levanta como uma nova mulher, uma mulher curada, uma mulher sarada, uma mulher para viver o extraordinário, que você está pronta, inteira, para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Para viver o propósito maior, os pensamentos maiores de Deus para a sua vida. Então viva. Viva o hoje, viva no presente, restaure a sua alma, a sua identidade. E eu quero fazer um convite para você. Talvez isso aqui é um conteúdo e você precise de algo mais sólido para você caminhar. Eu tenho algo
muito importante para oferecer para você. Eu tenho um curso online, onde você vai aprofundar em tudo isso que nós falamos aqui hoje. O curso chamado Mulher Plena. Eu fiz esse curso com muito carinho, com todas as experiências que eu já vivi, as experiências que Deus me proporcionou viver, e que hoje eu me considero com a minha alma restaurada, a minha identidade firmada com amor e propósito. O curso Mulher Plena, transformando as suas feridas emocionais, as suas mazelas em força. Ele foi feito especialmente para você que precisa fortalecer, que precisa de um caminho, de um norte, para se desvencilhar das dores emocionais invisíveis que têm amarrado você. E eu vou convidar você a visitar a página do meu curso. Quando terminar essa live aqui, eu vou deixar essa live salva e gravada. E você vai comentar nela, Mulher Plena. Você vai comentar Mulher Plena. E eu vou te dar o link para você visitar a página e ver o que você vai receber dentro desse curso. São 5 módulos gravados com muito amor, com muita responsabilidade. Cada módulo tem 7, 6, 5 aulas para você maratonar durante 1 ano de acesso desse curso. E é um presente para você. O valor do curso é para ninguém ficar de fora, porque a minha missão é alcançar vidas, é ensinar o caminho para você ressignificar a sua história, curar as suas dores. Tem o passo a passo, tem bônus especiais lá, tem o meu e-book 21 dias para alcançar a plenitude como bônus para quem adquirir o curso. Tem uma biblioteca, ou seja, uma página especial com indicações de livros que impactaram a minha vida, que transformaram a minha história, filmes, vídeos, tem muita coisa boa. Tem um grupo de WhatsApp exclusivo para sanar as suas dúvidas, para ter conexão, e tem muito mais. Então, se você sente desejo, pelo menos de curiosidade, quando terminar na live que vai ficar gravada, você vai comentar Mulher Plena. E eu vou enviar o link para você visitar a página. Essa aula também, eu vou subir essa aula depois pro YouTube, para você convidar aí para as suas amigas que não puderam estar presentes aqui, para poder assistir. Então, gente, não fique de fora. Vamos transformar, vamos melhorar a nossa vida, vamos sair da zona de conforto, da procrastinação, e vamos viver o novo de Deus para a nossa vida. E eu quero dizer para você que não seja aquela mulher salvadora, que quer salvar todo mundo, resolver os problemas de todo mundo, e esquece dos seus próprios problemas, que vestiu uma capa para negligenciar as suas necessidades. Também não seja aquela mulher, não continue sendo aquela mulher que só vive experiências ruins para sua vida nos relacionamentos. Sabe aquela mulher chamada do dedo podre? Não seja, lá no curso você vai ter uma orientação sobre isso. Curar as suas feridas, as suas pendengas com a sua mãe é muito importante para você sair dessa prisão emocional aí de escolhas erradas na sua vida. Não seja a mulher mãezona, aquela mandona, aquela que quer mandar em todo mundo porque ela acha que ela é mãe de todo mundo, se colocando numa posição superior e atraindo relacionamentos com homens sem responsabilidade, porque você é que quer mandar, comandar. Amizades também, enfim. Outra coisa que eu quero dizer para você, não seja a mulher mimada, aquela saco sem fundo, que tudo que os outros fazem ainda é pouco. Sempre quer mais, se culpa todo mundo pela sua infelicidade.
ela não tem vida própria, ela é dependente emocionalmente das outras pessoas. Ela não tem sonhos, essa mulher, a vida dela gira em torno das outras pessoas. Geralmente essa mulher, ou ela foi abandonada, ou ela não foi vista pelo próprio pai. Viveu sem ser validada pelo pai, sem receber carinho e etc. Mas seja aquela mulher que a vida não foi fácil, que passou por muitas coisas, mas não desistiu. Foi atrás de mudanças, vai atrás de autoconhecimento. Você entenda que não adianta ficar olhando para o passado, mas vai em busca de curar as suas dores. Vai se curar, vai se amar, vai aprender a lidar com as suas emoções. Buscar sempre não se acomodar. Seja uma mulher sábia. Aquela mulher bendita em Cristo Jesus, que sabe se amar e amar os outros na medida certa. Então, comente depois aqui, Mulher Plena, que eu vou te enviar o link e você vai visitar a página do curso Mulher Plena. E você vai se deliciar com tanta coisa boa que tem ali. Não custa nada, é grátis você entrar lá e visitar a página. Tudo bem? E eu quero agradecer vocês que estiveram aqui comigo durante todo esse tempo. E eu creio que tudo que eu falei aqui, que tenha agregado na sua vida, que tenha trazido uma consciência para a sua vida. E que você possa experimentar coisas novas a partir de hoje. Ter gosto pela vida, sabendo que é possível mudança, é possível transformação. A minha vida foi mudada e a cada dia eu me mudo porque eu me permito. Vocês estão aqui diante de uma mulher que a vida nunca teve sentido, nunca foi boa, que vivia experiências das mais ruins possíveis. Tanto nos relacionamentos, profissionalmente, com filhos. Tive perdas muito dolorosas na minha vida. Mas eu resolvi um dia a me levantar e enxergar valor em mim, enxergar vida em mim. Resgatei a minha identidade, me levantei, me reestruturei, estou me levantando e me reestruturando dia após dia. E esse é o meu desejo para a sua vida. Assim como a minha vida, a minha alma foi restaurada, a minha identidade foi reconstruída. E hoje eu vivo uma vida de plenitude diante de tudo aquilo que eu já vivi no passado. E é o que eu desejo para você hoje. E eu me coloco hoje na disposição, eu me coloco hoje como mentora de mulheres, como treinadora, como trabalho na área do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, para que as minhas experiências possam servir de testemunho, possa servir de um norte para a sua vida. Já ajudei muitas mulheres e eu me sinto muito grata a Deus por eu ser instrumento, porque Deus traz até mim muitas mulheres machucadas e eu quero o melhor para você, que você viva o melhor de Deus para a sua vida hoje e todo o tempo, tá bom? Muita gratidão, gratidão por cada uma de vocês que esteve aqui até agora. E escreva lá, Mulher Plena, que você vai receber o link para visitar a página do meu curso. Um beijo grande no seu coração e até o nosso próximo encontro.